partir de agora você vai entender melhor por que a procrastinação está adiando os seus sonhos, os seus projetos. Por que a procrastinação ela está levando você a uma vida de sofrimento, te mantendo presa muitas vezes a um relacionamento ruim. Por que a procrastinação deixa você com uma vida com pouca prosperidade financeira. Ou seja, você vai compreender muito bem as causas secretas da procrastinação. E primeira coisa que eu quero reforçar aqui para você: procrastinação não é coisa de vagabundo, não é coisa de gente que não quer nada com nada. Procrastinação é um sintoma. Escreva aqui: sintoma. Procrastinação é um sintoma. Tudo bem? A Nádia, da linda e loira Blumenau, Santa Catarina, seja muito bem-vinda. A Renan também por aqui. Ô, Tederaldo, meu grande amigo, seja bem-vinda. Saudade de tomar um café com você até. Mazezinha também por aqui. A Érica Beatriz. Oi, Érica, seja muito bem-vinda. A Fabiane de Assis também, sejam todos bem-vindos. Procrastinação não tem nada a ver com preguiça, pessoas que não querem nada com a vida. Procrastinação é um sintoma. E do momento que você entende isso, você tem que buscar uma solução. Você precisa buscar uma solução para resolver essa questão. Tudo bem? O que você não pode é adiar, procrastinar a solução da procrastinação. Porque isso está te tirando muitas coisas de você. Muitas coisas de você. Coisas que são importantes, que te trazem alegria e que estão te levando, talvez, nesse momento, se mantendo, não fazendo nada, não agindo, mantém você no sofrimento. Sem ação não há transformação. Guarda essa frase: sem ação não há transformação. E aqui eu quero te fazer uma pergunta para você refletir aqui. Como que você se sente depois de procrastinar uma tarefa importante? Busca isso agora na sua memória, aqui nos seus sentimentos. Como é que você se sente depois que você procrastina uma tarefa que é importante para você? Coloca aqui que eu queria saber como é que isso se dá aí com você. Escreva aqui essa resposta, compartilhe. É muito importante que você compartilhe, porque talvez quando você compartilhar, você vai sentir inclusive um alívio. Você vai sentir um alívio quando você compartilhar a sua resposta. Como é que você se sente depois de procrastinar uma tarefa importante? Porque depois que a gente procrastina algo que é importante, uma tarefa, existem várias sensações, várias emoções que vão permear aí o seu dia. Olha só. Bom dia, Gisele. A Marta, frustrada. A Cosmina, culpa. A Silvia, me sinto incompetente, culpada e frustrada. O Renan, culpado. A SHN Turco, angustiado e incompetente. A Miriam Santos, triste e incapaz. E todos esses sentimentos, todas essas emoções, elas são extremamente comuns. Comuns, depois que a gente vive isso. E qual é o problema? Qual é o problema disso? O problema é que isso rouba a sua energia. Escreva aqui: energia. Rouba a sua energia. E quando rouba a sua energia, e aí eu vou falar agora neurociência pura, presta muito atenção. A Mazezinha, eu me sinto triste e me sinto culpada. A Vanessa, arrependida. Quando isso acontece, a sua energia, ela é sugada. E aqui a gente vai falar de neurociência rapidamente, só para você entender. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Escreva no teu caderno aí, sobrevivência. E para sobreviver você precisa ter energia. A energia para você andar, para você prestar atenção no que eu estou falando aqui, energia para você trabalhar, energia para você cuidar dos seus filhos, energia para você ler. Energia, você precisa de energia. E quando você se sente culpada, como vocês colocaram aí, frustradas, arrependidas, vivem o estresse muitas vezes, essa energia ela é sugada. E aí o que acontece? A tua mente entende que essa baixa de energia pode te levar, por exemplo, à não sobrevivência. E aí o que ela faz? Ela te joga para algo que te traz o quê? Prazer. Algo que te traz prazer. E aí o que acontece? Você pode, por exemplo, usar
a comida como uma solução para a dor que você sente da procrastinação. Você pode usar a bebida alcoólica como uma solução, entre aspas, para você ficar tranquila depois de procrastinar. Ou seja, presta atenção, talvez alguns sintomas que você tenha, como por exemplo, puxa, eu não consigo emagrecer, ô gata. Talvez tenha relação sim com essa procrastinação, com esse adiamento de tarefas. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Talvez hoje você procrastine, você adie muitas coisas, muitas tarefas importantes para você, e isso tem um outro efeito colateral que você nunca percebeu e que você nunca tinha entendido. Por que você come demais? Por que você está bebendo demais? Por que você, por exemplo, está comprando demais, mesmo quando você não pode? Porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Existe um mecanismo que eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. Dor e prazer. A sua mente vai etiquetando tudo que você vive, tudo que você viveu e tudo que você viverá, ou como dor ou como prazer. Então assim, eu procrastinei algo, adiei algo, me senti muito frustrada, e aí o que eu faço? O que a minha mente faz? Ela me joga para um prazer de curto prazo. E aí, prazeres que você já conhece. Comida, bebida, compras, você fica lá vendo vídeos no YouTube, ou você fica rolando o feed do Instagram ou de qualquer outra rede social. Isso traz para sua mente prazer. Agora, presta atenção numa coisa muito importante que eu vou te falar, e é a coisa mais importante que eu vou contar aqui para você, talvez a coisa mais importante que eu vou contar durante toda essa live que a gente está falando aqui sobre procrastinação. Eu vou mostrar aqui as causas secretas da procrastinação. Por quê? Procrastinação tem solução. Escreva aqui, tem solução. Ah, ô gata, eu já procrastino há muito tempo, eu acho que não, isso é meu, é da minha natureza, eu nunca vou parar de procrastinar. Não, procrastinação tem solução. Por quê? Porque todo sintoma, e a procrastinação é um sintoma, tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa, ou seja, em algum momento a sua mente aprendeu que procrastinar é um recurso importante. É um recurso importante para garantir a sua sobrevivência. Isso, escreva aqui, procrastinação tem solução. E eu quero que você entenda, para que entenda isso, compreenda que tem solução, para que você não desista de você. Eu não quero, eu não desejo isso para você, que você desista, principalmente dos seus sonhos. Para de desistir dos seus sonhos. Para de desistir daqueles projetos que são importantes para você. Porque se você já tivesse realizado essas ideias, esses projetos, a sua vida hoje estaria muito diferente e você sabe disso. Então, está na hora de você encontrar as causas dessa procrastinação. Essa procrastinação não nasceu com você. Se você pegar um bebê humano, ou se você se colocar nesse papel de bebê, você não procrastinava. Você nem sabia o que era isso. Na natureza, não existe procrastinação. Se existe uma tarefa, o animal vai lá e faz. Isso está dentro da gente. O problema é que existe um conflito emocional. Escreva aqui, conflito emocional. E que leva a sua mente a acreditar que se você realizar aquela tarefa, se você colocar aquele projeto em ação, isso vai colocar a sua sobrevivência em risco. Porque presta atenção agora, de tudo, das sensações e emoções que vocês colocaram aí, vocês não colocaram a mais importante e que é pouco perceptível. A mais importante sensação depois que você adia uma tarefa, depois que você deixa para depois que você procrastina literalmente aquilo que é importante para você. E essa sensação explica o que a gente vai conversar aqui, que é alívio temporário.
alívio temporário. Essa sensação de alívio temporário, ela está presente depois que você procrastina. Perceba isso. Escreva aqui, alívio temporário, para você não esquecer. Bom dia, Luiz Siqueira. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda. Andréia, bom dia. A Clau, a Cacá também por aqui. Sejam bem-vindos. A Maiara, bom dia. A Regiane Maeda, Galega. Quem está aqui pela primeira vez, diz primeira vez, só para eu saber, para eu te dar um bom dia especial. Existe, presta atenção, um alívio temporário depois que você procrastina. Aí você vai falar o seguinte, não, gata, eu me sinto frustrada, eu me sinto estressada, eu me sinto arrependida. Mas existe um alívio temporário. Existe um alívio temporário de evitar realizar aquela tarefa, aquele projeto. E aí, e é aqui que você precisa entender por que que tem esse alívio imediato. Por que que existe esse alívio imediato? Que legal, muita gente aqui pela primeira vez, bom dia, que legal. Lives da Blindagem Emocional de segunda a sexta, 8 horas da manhã, sobre muitos temas importantes para você. Fico muito feliz que você esteja aqui. Se você não estiver me seguindo, me segue para você receber as notificações quando as lives começarem, tá bom? Me segue aqui no perfil que vai te ajudar. Tenho certeza que esses temas que a gente conversa aqui todas as manhãs, a sua dose diária de coragem, pode te ajudar bastante. Por que que traz um alívio imediato? Porque o alívio significa fuga. Significa fuga. Você fugiu de uma tarefa, você fugiu de um desafio. É como se você visse ali um perigo muito grande, se você visse um predador, um leão faminto na sua frente e você saiu correndo porque você não quis enfrentar o leão. O alívio traz exatamente isso, essa sensação, a sensação de fuga. É a consequência. Por quê? Isso significa fugir, na natureza, significa sobrevivência. Nós temos 3 recursos, escreva aqui, 3 recursos de sobrevivência, 3 recursos automáticos que a todo momento a gente acaba usando. E esses 3 recursos são esses daqui, ó. Presta muita atenção. Quando a sua mente identifica um perigo, ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. Lutar, fugir ou paralisar. Quando tem um predador, você pode lutar com ele. Às vezes não é a melhor opção. Mas basta você olhar para a natureza. Muitas vezes um animal que está ali quietinho no território dele, ele se vê ameaçado por um outro animal, ele vai lutar ferozmente por aquele território, pela sua sobrevivência. E você faz isso, por exemplo, gritando quando você se sente ameaçada. Você faz isso quando, de alguma maneira, alguém ocupa o seu espaço ou te coloca em perigo e você briga com essa pessoa, inclusive fisicamente. Esse é um recurso automático. Um exemplo clássico do lutar. Sabe você, por exemplo, no trânsito, você está lá tranquila no trânsito, um dia feliz, bonito como esse, e aí você toma uma fechada de um outro motorista? Automaticamente você não reage xingando aquela pessoa? Muitas pessoas fazem isso, eu fazia muito isso. Às vezes faço ainda, não vou mentir para você, mas muito menos do que eu fazia. A blindagem emocional foi muito importante para mim, controlar as minhas emoções, essas reações automáticas. Agora imagine o seguinte, você reagiu, só que racionalmente você sabe que foi exagerado, não precisava ter feito isso, isso te estressou. E eu tenho certeza que se você, por exemplo, tivesse blindagem emocional, que é o controle dos medos e dessas emoções automáticas, você não teria feito isso, porque talvez não era para tanto. Mas ali o que foi? Um recurso automático da natureza. Você lutou pela sua sobrevivência, gritando, se colocando. Tudo bem? Um outro recurso, a paralisia. Paralisia. Sabe quando, por exemplo, talvez isso aconteceu com você?
a mamãe gritava ou o papai gritava com você, dava uma bronca e você ficava congelada? Alguém já viveu isso? Escreve eu aqui, se você já viveu isso. E você ficava ali congelada, você estava paralisada. Recurso da natureza. Por quê? Na natureza, o predador, quando ele está lá caçando e ele percebe que um animal está ali morto, ele não ataca. Ele não termina ali o serviço, digamos assim. Por quê? Para o predador é muito importante que ele saiba que ele matou aquele animal. Tudo bem? Então, o que acontece? Fingir de morto na natureza é um recurso de sobrevivência. Eu me finjo de morto e aí o que acontece? O predador vai embora. E aí eu sobrevivo. Então esse é um recurso também que a gente tem. Agora, o terceiro, que é esse que a gente vai falar com mais profundidade. Por quê? Porque isso é o recurso que leva você a procrastinar, que é a fuga. É a fuga. Por que você foge, por exemplo, dessa situação do predador? Presta muita atenção aqui, ó. Olha, foca agora em mim aqui, que essa é a parte mais importante. Andréia, eu até hoje, se alguém altera a voz comigo. Muito obrigado por você compartilhar isso, Andréia. Por quê? Porque em algum momento você aprendeu isso e você vai entender. Isso tem solução. O que é ruim nessa situação que a Andréia compartilhou aqui com a gente? Porque quando eu, por exemplo, eu não me coloco... Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. O meu marido briga comigo, ele grita comigo e eu não faço nada, eu fico paralisada. Eu estou perdendo território. Eu não estou me colocando. E eu acabo aceitando muitas vezes uma situação dessa. Alguém vive essa situação hoje? Talvez você viva isso. E aí, isso vai acabando com a sua autoestima. Isso vai machucando a sua autoestima. Isso vai fazendo com que a sua autoestima ela fique baixa. E sem autoestima você não pode confiar em si, nas suas ações. E sem confiar em si você não age. Sem confiança não há ação. E sem ação não há transformação. Ou seja, você pode ter todos os recursos, mas você não muda a sua vida. Por quê? Porque você está paralisada. Porque você não consegue reagir. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Rubenilson. Bom dia, Gabi. Sejam bem-vindos aqui. Vamos falar da fuga agora. O que é essa fuga? Vamos imaginar de novo, hipoteticamente, você diante do predador. Você olha para o predador. Por que você não enfrenta o predador? Por que você não enfrenta? Você não enfrenta porque você não se sente capaz de vencer esse predador. Você sabe, por exemplo, que o leão, vamos imaginar um leão feroz, faminto. Esse leão, ele é mais forte que você, ele é mais agressivo, ele é mais rápido, ele é mais ágil, ele é maior do que você. Então, você foge, você corre o mais rápido possível. Ou seja, eu fujo porque eu não me sinto capaz de enfrentar aquele desafio. Eu não me sinto bom o suficiente para enfrentar aquele desafio. Eu tenho medo de fracassar ao enfrentar aquele desafio. Eu tenho medo de ser julgado se der errado quando eu enfrentar aquele desafio. Eu tenho medo de errar. E aqui, presta atenção, tudo o que eu falei agora são essas causas secretas da procrastinação. O medo de errar, porque se eu errar, por exemplo, ativa o medo maior que nós temos. E eu quero que você escreva aqui, que é o medo da rejeição. Eu fico com medo de não pertencer ao meu grupo, porque lá atrás, pertencer a um grupo foi muito importante para a nossa sobrevivência. O Homo sapiens sozinho, ele não sobrevivia. Os predadores vinham e acabavam com o Homo sapiens. Agora, no momento que o Homo sapiens, em alguma época ali, entendeu que em grupo ele poderia derrotar o predador, isso está no nosso DNA.
É por isso que a gente gosta tanto de pertencer a grupos, por isso que a gente tem dificuldade de sair de alguns grupos. Por quê? Esse medo da rejeição fica como um alerta aqui. Você não pode ficar sozinha, você não pode... Por quê? Porque senão você vai morrer. O medo da rejeição é o maior medo que nós temos. Então, você foge de um desafio, por quê? Porque você tem medo de errar. Porque isso pode significar, isso para sua mente de sobrevivência, que você não vai pertencer mais. Você tem medo de fracassar e ser julgada por isso. Você tem medo de não ser boa o suficiente para conseguir êxito. E é por isso que você procrastina. É por isso que você deixa os seus sonhos para trás. Porque você acredita que se você errar, isso será um grande problema para você. Isso não vai ter a sua... O quê? Você não vai ter a sua sobrevivência. Isso tem a ver com a falta de controle da sua mente. É a sua mente, através de pensamentos, que gera esse medo em você. Como que eu posso solucionar isso? Primeiro passo, eu preciso entender onde isso começou. E agora eu quero que você reflita a respeito disso. Onde você aprendeu que não podia errar? Onde que você aprendeu? Porque se você olhar para a criança, e você já foi uma criança, você errava e você continuava. Você quer ver um exemplo disso acontecendo na sua vida? Quando você aprendeu a andar. Você talvez, obviamente, não se lembra. Mas é só você olhar um bebê. Se você tem uma criança, se você tem filhos e viveu essa fase, como que o bebê aprende a andar? O bebê, ele aprende a andar caindo e levantando. Então ele lá se equilibra, vou botar entre aspas, ele erra e ele cai. Mas aí o que o bebê faz? De novo, ele levanta, ele se equilibra e talvez ele caia de novo. E aí ele vai fazendo isso, fazendo, até que uma hora, ele o quê? Ele consegue ficar de pé. Só que, presta atenção agora, deixa eu só ler um comentário aqui que eu achei importante. Deixa eu botar os meus óculos aqui. A Silvia Beraldo, medo de rejeição, medo de errar, de fazer e dar errado. Fujo do desafio, mas a sensação é horrível. Cada dia que passa, procrastino por mais um dia. Está me matando. Por isso, Silvia, presta muita atenção. Procrastinação tem solução. E é o que a gente tá chegando aqui no caminho. Eu estou te dando o caminho. Por quê? Porque eu sei exatamente isso que você está falando. Eu já procrastinei muitas coisas importantes na minha vida. Muitas. E o que eu descobri? Através, inclusive, da hipnoterapia. Que eu tinha um medo muito grande de errar. Eu, na minha infância, eu era muito magro, dentes tortos, eu me achava meio fora do padrão. Isso fazia com que a minha autoestima fosse muito baixa, muito baixa. E eu era muito cobrado, por exemplo, na escola, para ter boas notas. As escolas que eu estudei exigiam muito e eu não conseguia performar do jeito que as escolas queriam. Isso o quê? Diminuía a minha autoestima. E aí o que acontecia comigo? Eu aprendi, a minha mente aprendeu que se eu arriscar algo diferente, e principalmente se eu tentar algo que é fora de um padrão, eu não vou conseguir. Porque eu não sou bom o suficiente. Porque a minha autoestima era muito baixa. Por isso que essa pergunta que eu fiz aqui, eu vou até colocá-la de novo para você refletir. Onde você aprendeu que não podia errar? E por que essa pergunta é tão importante? Porque, como eu falei, a criança, o bebê, ela aprendeu a andar errando e fazendo de novo. Errando e fazendo de novo, errando e fazendo de novo. Isso aconteceu com você também. Só que em algum momento você errou e você foi punida. Em algum momento você errou e você foi castigada.
Em algum momento você errou e alguém falou alguma coisa para você que ficou marcado. Você faz tudo errado. Você não faz nada certo. Em algum momento você aprendeu que você não podia errar. Essa é a causa secreta da procrastinação. Porque se você não tivesse esse medo de errar, eu tenho certeza que você já teria feito o que você precisa fazer. Eu não tenho dúvidas disso. Porque, como disse a Silvia Beraldo aqui, isso consome, isso te machuca. Você não quer viver essa sensação ruim. Mas você continua adiando. Por quê? Porque você não se sente capaz, porque você não se sente boa o suficiente. Você acredita, isso a sua mente principalmente faz você pensar, que se você fracassar na sua ideia, seja ela qual for, você será castigada. Nós aprendemos de duas maneiras, eu quero que você anote aí. Nós aprendemos de duas maneiras. Ou por repetição, então de tanto você fazer uma ação, você aprende. De tanto você escutar determinadas palavras, você aprende. Então quando, por exemplo, você pequenininha lá na sua casa, sei lá, vamos imaginar que você tenha irmãos, irmãs, e a sua mãe, o seu pai, te comparava muitas vezes ao irmão, à irmã, você não faz nada bem, olha o seu irmão, como ele faz tudo bem, olha só, você é preguiçosa, o seu irmão, a sua irmã são estudiosos. Tudo isso é aprendizado por repetição. Você vai aprendendo por repetição. E isso que eu contei aqui nada mais é, infelizmente, do que um cotidiano de muitas famílias. E talvez na sua infância. A outra maneira pela qual nós aprendemos: impacto emocional. Impacto emocional. Então, uma violência física, uma violência verbal muito forte, uma punição muito grande, um castigo, uma humilhação que você tenha sofrido. Por exemplo, na escola. Talvez na escola você tenha aprendido algo, né, um aprendizado, porque a professora estava num dia ruim, ela te humilhou, os colegas deram risada. Isso se torna um aprendizado por impacto emocional. E esse aprendizado está aqui. E aí toda vez que a sua mente percebe que você, por exemplo, hoje adulta, quer arriscar, quer fazer um movimento diferente, ela fala o seguinte: você lembra daquela dor, daquele dia lá na escola, que você levantou a mão e deu uma resposta lá para uma pergunta da professora, e você errou a resposta, e ela esculachou você, e todo mundo riu de você? Pois é, isso é risco. E isso que você está tentando fazer agora é risco. Vamos procrastinar? Vamos deixar para depois? Esse é um processo automático. Por isso que eu disse no início aqui da nossa conversa, a procrastinação não é coisa de vagabundo. Então para de se culpar achando que você é uma pessoa vagabunda, que não quer nada com nada. Você tem um sintoma que precisa ser tratado, que precisa ser solucionado. E você precisa solucionar isso aonde? Na causa. Porque você não nasceu procrastinando. E eu quero que você saia dessa nossa conversa aqui de hoje entendendo isso, que você não nasceu procrastinando. A procrastinação, ela é um recurso que a sua mente usa para garantir a sua sobrevivência a partir de uma interpretação que ela criou. A partir de um fato que você viveu e que fez com que você ficasse com medo de arriscar. Eu vou te dar um exemplo. Coloca aqui só para mim se faz sentido para você. Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Eu vou dar um exemplo. Esse é um dos meus atendimentos de hipnoterapia que tiveram um dos resultados mais incríveis assim que eu vi, de pessoas que procrastinavam, de pessoas que viviam essa procrastinação. Uma mulher de cerca de, na época, isso já tem uns foi antes da pandemia. E isso, foi antes da pandemia. Ela tinha na época 41 anos e ela estava em depressão. Ela vivia em depressão, com crise de ansiedade, inclusive. Ela estava bem mal mesmo, estava bem mal. E aí, conversando com ela, e eu converso muito, eu pergunto muito, porque eu preciso entender o contexto, né, para poder ajudá-la. Eu preciso encontrar padrões dentro dessa história.
conversando com ela, uma coisa me chamou muito a atenção. Ela era, sabe aquela pessoa super estudiosa? Ela estudava muito, ela tinha muito conhecimento na área dela. Então ela podia, assim, ela podia hoje, naquele momento, ela podia ter aí uma carreira incrível, ela podia vender o conhecimento dela, ela podia ganhar muito dinheiro. Só que não, ela trabalhava numa repartição pública, onde ela estava extremamente infeliz e ela já havia recusado algumas mudanças de patamar dentro da carreira. Então ela vivia, mesmo com todo esse conhecimento, há mais de 20 anos, na mesma posição que ela entrou. E ganhando pouco, mas estudando e tendo muito conhecimento. E aí ela falou para mim, eu já pensei em fazer outras coisas, mas eu sempre adio, eu sempre deixo para depois. E o mais difícil para ela era ver que pessoas com menos competência do que ela estavam avançando. Você já se sentiu assim? De perceber pessoas menos competentes do que você avançando? E se você não tivesse procrastinado, você estaria ou junto com elas ou até à frente delas? Alguém já viveu essa situação? Escreve eu aqui só para eu saber. E aí, o que acontecia? Ela se sentia frustrada, tudo que vocês colocaram aí na minha primeira pergunta. Frustrada, decepcionada, arrependida, com raiva, tudo. Aí, vamos tratar as causas. E aí a gente chegou o quê? A uma mãe, a mãe dela, muito exigente, onde tudo que ela fazia, a mãe julgava como errado. A mãe, ela sempre dizia que estava errado. A mãe sempre encontrava uma maneira de criticar o que essa menina fazia. Aí a gente vai à causa da causa. A causa da causa. Por que a mãe tinha esse comportamento? Porque a mãe teve a gestação dela, dessa pessoa que eu atendi, a gestação foi uma gestação inesperada. Não foi uma gestação programada. E a mãe, ela era aeromoça. Ela tinha estudado muito, né? E tinha conseguido entrar na época, e era muito difícil na época entrar numa companhia aérea. E ela tinha começado isso, sei lá, coisa de um ano e meio, e ela engravidou. E o sonho da mãe foi interrompido. E essa mãe ficou com muita raiva daquela gestação, daquela criança. Então, o que a mãe fazia? A relação da mãe com essa criança era uma relação de raiva. Ela culpava a criança por ter interrompido o sonho dela de ser aeromoça. E aqui, sem julgar essa mãe, a gente precisa entender o contexto. Eu sempre gosto de reforçar isso. A gente não pode julgar o que essa mãe sentiu. É o que ela sentiu e ponto final. Só que isso o quê? Minou a relação dela com a filha e criou na filha um sentimento gigantesco de incapacidade. E aí o que ela fez ao longo da vida dela? Ela buscou ser vista, reconhecida pela mãe o tempo todo. Então estudar. Só que ela não tinha a coragem de agir, de dar um próximo passo. Por quê? Porque aqui no subconsciente dela existia o quê? A voz da mãe falando, você faz tudo errado, você não vai conseguir. E aí a gente tratou isso. Em uma sessão de hipnoterapia a gente tratou isso. E aí o que ela fez nesses últimos anos? Ela saiu do serviço público e ela abriu o próprio negócio dela. Hoje ela ganha, eu falei com ela, acho que foi o ano passado, foi a última vez que eu falei com ela, que eu tratei inclusive o filho dela. Hoje ela ganha 6 vezes mais do que ela ganhava. Está feliz, realizada, saiu dos remédios, saiu das crises de ansiedade, da depressão. Por quê? Porque ela conseguiu não fugir mais do desafio. Ela não foge mais daquilo que a mente dela achava que seria algo ruim à sobrevivência dela. Faz sentido isso para você? Então, essa procrastinação que você hoje tem na sua vida, há uma solução para ela. Desde que você, escreva aqui, trate a causa.
Você precisa tratar a causa. Você precisa encontrar essa causa. Para quê? Para que você mude a programação que existe aqui na sua mente. A hipnoterapia é uma ferramenta importantíssima nisso, fundamental. Aliás, é a única que eu conheço, que vai exatamente na causa. Kleber Quesada, meu grande amigo, que também é hipnoterapeuta. Muito obrigado por você estar aqui. Boa, Suzana, seja bem-vinda. Trate a causa, tratar a causa. Quando você vai na causa, você consegue mudar o teu comportamento. Você mudou a crença. A crença gera um comportamento. E a partir daí, você olha para aquele desafio não mais com vontade de fugir. Você vai ter medo? Sim, porque o medo é uma emoção. A gente precisa ter o medo. E quando eu controlo o meu medo, eu vou me preparar para esse desafio. E aí o que vai acontecer? Você depois vai olhar para trás e vai falar, nossa, era esse o desafio que eu tinha medo? Porque ele vai parecer pequeno. O que você não pode mais é se conformar com uma vida de sofrimento, uma vida que você sabe que não está boa, e que você vive fugindo de uma vida que é boa para você, que é a sua vida de coragem, que se você superar esse desafio, você vai encontrá-la. Então, entenda que tem uma solução. Existe uma solução para essa procrastinação. E aqui, eu quero que você reflita muito sobre isso daqui, ó. Se você nunca tentar, jamais saberá o que você poderia ter sido. E a dor do arrependimento é a pior dor que existe. Essa é a pior dor que existe. A dor de você, no final talvez lá da sua vida, você olhar para trás e falar o seguinte, nossa, eu poderia ter sido tantas coisas e eu não fui. E eu adiei. E eu tive chances incríveis de ter uma vida abundante, de ter uma vida realmente que fosse boa e feliz para mim, e eu deixei para trás. Então não adie mais isso. Procure a causa. Você não nasceu procrastinando. Essa procrastinação, ela foi aprendida porque em algum momento você errou. Errou, e quando eu digo errou, não que você tenha errado, mas existiu alguma interpretação de que você fez algo que talvez fugisse de uma regra, algo que não fosse certo para quem estava ali junto com você, e você aprendeu através de uma fala, através de um grito, através de uma violência física. E aí ficou essa lição. Não sei se você sabe, mas hoje ainda bem que isso é proibido nos circos, né, os animais. Mas como que se adestrava os elefantes no circo? Porque o elefante é um animal, além de grande, extremamente inteligente. Dia desses eu vi, aliás, um vídeo em alguma rede social que mostra a inteligência do elefante. O elefante estava atrás de uma cerca. E aí o elefante, sabe o que ele foi fazendo? A cerca era uma coisa ridícula para ele. Tanto que, o que ele faz? Ele começa a colocar a pata para ver se tem ali energia elétrica, se é uma cerca elétrica. E aí ele vai colocando devagarzinho, ele vai entendendo que não. Aí quando vê, ele só dá uma patada na cerca e ele passa, ele pula essa cerca. O elefante, além de grande, é muito inteligente. E como que se adestrava um elefante no circo? Normalmente, esse elefante era capturado ainda bebê. E ele era preso ali a uma estaca, alguma coisa, para ficar preso. E sempre que o elefante tentava sair daquele local, ele sofria algum tipo de violência física, uma chicotada. E isso por repetição. Lembra que eu te falei? A gente aprende de duas maneiras. Uma é impacto emocional e a outra é repetição. Então, de tanto ele tentar sair, ele tomava, por exemplo, essa chicotada, criou aqui uma interpretação. Se você se arriscar a sair
dessa estaca aqui, dessa prisão, você vai sentir a dor da chicotada. E aí, anos depois, o elefante muito maior, que poderia pegar essa estaca e arrancar rapidamente, ele continua ali domesticado. E ele não sai. E ele poderia sair. E a mesma coisa que aconteceu com você. Em algum momento você aprendeu que você não poderia ir além. Em algum momento você aprendeu que você não poderia ser quem você nasceu para ser. E aí você tem tantos sonhos, tantas ideias que estão apodrecendo aí dentro de você. Você está vendo os anos passarem, você está vendo pessoas realizarem as suas ideias, os seus sonhos, e você continua aí no sofrimento. Isso está valendo a pena? Eu acredito que não esteja valendo a pena. Por isso que vá buscar a solução. Trate a causa. Vá tratar a causa. Não deixa para depois. Não procrastine isso. Não adie isso. Isso tem que ser a coisa mais importante da sua vida a partir de agora. Principalmente porque você sabe que isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar para valer as tuas relações. Vai mudar talvez a sua situação financeira. Isso talvez mude os seus relacionamentos. Mas principalmente a felicidade de viver. A vida está aí para você desfrutar dela. A vida está aí para você realmente se realizar. Só que você precisa tomar o primeiro passo. Tudo começa por uma decisão. Escreva aqui. Tudo começa por uma decisão. Essa decisão, ela tem que ser inegociável. Você não pode mais negociar isso. Você não pode procrastinar essa decisão. Porque isso está te custando muita coisa. Isso está custando a sua saúde física, a sua saúde emocional. E talvez hoje você viva dentro de um sintoma como a depressão. Por quê? Porque você não consegue deixar de fugir. E aqui, eu estou falando isso para você não se sentir culpado ou culpado. Mas isso é um processo automático da sua mente. E se você não mudar essa interpretação, você vai continuar refém dessa mente que só busca sobrevivência. Você não é a sua mente. Você está acima da sua mente. Você pode dar comandos para ela. Você pode ter, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o controle da sua mente, é o controle dos pensamentos, é o controle dos medos, é o controle das emoções. Você precisa ter blindagem emocional para que você possa viver a vida que você merece. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, trate a causa. Não deixe de tratar a causa para que você realmente pare de procrastinar. Tá bom? Amanhã, 8 horas da manhã, temos live da blindagem emocional e falaremos sobre este assunto aqui. Relacionamentos. Você já parou para pensar? Você quer saber por que seus relacionamentos fracassam? É sobre isso que a gente vai falar amanhã em mais uma live da blindagem emocional. 8 horas da manhã. Para você que chegou aqui hoje pela primeira vez, esteja aqui, me segue aqui no Instagram para você receber a notificação todas as vezes que eu abrir uma live. É sempre de segunda a sexta, 8 horas da manhã, sobre muitos temas importantes para você. Essa aqui é a terceira temporada das lives da blindagem emocional e eu adoro fazer esse conteúdo porque é uma maneira de eu interagir com você, da gente trocar ideias e te ajudar de alguma maneira. Tá bom? Um grande abraço!